Glória, glória ao nome do Senhor, meus amados irmãos. Estou aqui nesse dia para gravar mais um vídeo aqui para vocês, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a tua vida, abençoar o seu dia. Que Deus venha dar uma grande vitória para nós nesta manhã, neste dia, nesta noite. Em nome de Jesus, meus amados. Eu quero deixar um versículo aqui para você nesta manhã, nesse dia, nesta noite, em Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 8, que diz assim: Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçada. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Sabe, irmãos? Então, meus irmãos queridos, vou dar uma pausa aqui para tentar explicar alguma coisa para vocês. Então, nós vemos aqui, meus amados, que Deus está falando com a nação de Israel. Aqui está falando de uma nação. Porque no mundo tem as nações, mas aqui Deus está falando com a nação de Israel. Né, irmão? Em prova disso, tem aqui o capítulo 1 de Malaquias, que ele diz assim, ó, peso da palavra do Senhor contra Israel, contra as nações ou contra Israel? Aqui está dizendo que é contra Israel. Quem estava na desobediência, meus amados, era Israel. Era a nação de Israel, não eram as nações do mundo inteiro, era Israel. Então, meus amados, muitos pregam nas igrejas que aquela pessoa que não dá o dízimo, ele está debaixo de maldição. E, na verdade, não tem nada disso, meu amado. Não tem nada disso. A igreja do Senhor não está inserido nesse mandamento, nesse pacote da lei. Sabe, irmãos, a igreja do Senhor, ela é a igreja que nasceu na graça do Filho de Deus. Graça sobre graça. O que quer dizer a palavra graça? Quer dizer favor imerecido, imerecido. Se é um favor, irmãos, você não precisou de pagar, porque quem pagou lá na cruz do Calvário foi Jesus, derramando o seu sangue para nos comprar, para nos resgatar do pecado e das garras de Satanás. Aquela maldição não é para nós. Não adianta querer transferir essa maldição da nação de Israel para a igreja do Senhor, que foi comprada com o precioso sangue de Jesus. Nós não temos nada a ver com isso aqui, irmão, meus amados, com esse mandamento para Israel. Portanto, vou ler com vocês aqui no capítulo 2 de Malaquias, que está dizendo assim: E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Você é sacerdote? Você ainda está na lei de Moisés? Hein, meus amigos? Ou você é a igreja comprada e remida pelo sangue de Jesus? Fala para mim, deixa o seu comentário. Entendeu? Esse mandamento vos toca a vós. Olha, versículo 2. Se o não ouvirdes e se não puserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome,
Diz o Senhor dos Exércitos: enviarei maldição. E aí você chega na igreja do Senhor, lá está alguém pregando lá, um líder, um pastor, sei lá quem é. Ah, mas se você não der o dízimo, se você não... Você está debaixo de maldição. Lá em Malaquias está dizendo... Sabe, irmão, isso aqui não tem nada a ver com igreja, meus amados. Ou você quer viver a lei de Moisés? Se você quer viver a lei de Moisés, é problema seu. Se você quiser viver, agora, Tiago disse, se você quiser viver a lei de Moisés, sabe? Os mandamentos da lei, e você tropeçar em um mandamento, você se torna culpado de todos. E é 300 não, é 613 mandamentos que tem na lei, sendo que nós não conseguimos guardar nenhum, irmão. Porque Jesus diz que para nós obedecer aqueles 3 mandamentos que Jesus falou para os fariseus ali, ó, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Será que você consegue amar o seu próximo como a si mesmo? Será que você consegue? Sabe, será que se o teu próximo pisar no teu calo, te dar um tapa na cara como esbofeteou Jesus, será que você continua amando ele como a ti mesmo? Como a si mesmo? Será que consegue? Reflete, pensa isso. Jesus transformou os 603 mandamentos em 3. E mesmo assim o ser humano, nós, infelizmente, a igreja do Senhor, não consegue guardar, irmão. Se tiver um ou dois no meio de 100, olha lá, viu? Então, aquela maldição que eles transferem para você, fala que você não deve, você vai estar debaixo de maldição, o gafanhoto, porque é aquele, né, irmãos, aqui fala é gafanhoto, a praga que Deus enviou naquele período da desobediência de Israel. Não chovia, sabe? E o que brotava, o gafanhoto vinha e comia. Aí eu tá falando aqui, ó, glória a Deus. Então eu vou ler aqui no versículo, vou ler de novo tudo. No capítulo 2 de Malaquias. E agora, ó sacerdote, esse mandamento a vós, toca a vós. Se o não ouvides, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição. Essa maldição aqui está falando que é para quem, irmão? Está falando que é para Israel, por sacerdote. Quem recebeu a maldição aqui foi sacerdote. O povo trazia o cereal da roça, trazia o gado grande, gado miúdo, trazia o mosto, trazia tudo das fazendas, entregava na mão do sacerdote. O que os bonitos faziam? Ele escolhia o melhor para eles e entregava no templo, né, irmão? Animal coxo, animal cego, sabe? Vamos falar bem, entregava o rastolho lá para Deus. Por isso que Deus está amaldiçoando. E porventura hoje não é a mesma coisa? Você chega lá, entrega o seu dízimo, você chega lá, entrega o melhor que eles pedem para você. Aí eles vão comprar mansão, comprar carro zero, comprar carro importado, comprar estudar os filhos em escolas particular. E você que deu, você continua a mesma coisa, pobre, simples, do mesmo jeito, porque Deus não está nessa promessa aí, meu irmão. Deus falou isso aqui para Israel. Olha aqui, ó. Glória a Deus. E fala aqui, ó. Glória a Deus. E fala, maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Ele está falando isso aqui para a igreja? Não, ele falou isso aqui para Israel. Não foi para a igreja. Sabe, irmãos? Naquele tempo não existia igreja. Naquele tempo existia a lei mosaica. O judeu que estava, sabe, irmãos,
Estava ali, irmãos, em evidência na época. Aí ele fala aqui, ó. Glória a Deus. E já as tem amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vós corromperei a semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Isso aqui, essa palavra é para Israel, irmão. Ela não é na igreja, ela não é para a igreja. Alguém prega isso aqui na igreja, mas ele está torcendo a palavra, pegando uma coisa, colocando um fardo na tua vida que você não é obrigado a carregar, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Aí ele vem aqui vou aqui para o versículo 8, do capítulo 3 de Malaquias, que fala assim, ó. Roubará o homem a Deus? Deus está falando isso aqui para Israel, não é para nós. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aqui está falando para Israel, não é? Naquele tempo não existia igreja, meus irmãos. A igreja veio 2000 anos depois. Ou 400, quer dizer, melhor dizendo, 430 anos depois que veio a igreja. Louvado seja Deus. Aí ele fala no versículo 9, com maldições sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação de Israel. Se falasse todas as nações, o Brasil e outros países estavam incluídos, mas ele falou toda a nação. Será que dá para nós entendermos isso, irmão? Ou será que a nossa mente é tão fechada, é tão impregnada com a religião que nós não conseguimos entender isso, meus amados? Oh, meu Deus! Aí ele fala no versículo, trazei todos os dias na casa do tesouro. Naquele tempo, irmãos, a casa do tesouro é uma câmara que tinha no templo, em Jerusalém. Sabe, irmãos? Hoje em dia não tem mais casa do tesouro. Sabe? A casa do tesouro é em Jerusalém. Hoje nós ofertamos ajudando a obra do Senhor. Sabe, irmãos? Voluntariamente, Paulo diz no capítulo 7, glória a Deus. Vou ver aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Então, só um pouquinho de paciência aí, meus irmãos. 1 aos Coríntios, louvado seja Deus. Glória a Deus. 1 aos Coríntios 9. Glória a Deus. 1 aos Coríntios não, irmão. Acho que é o 2 aos Coríntios mesmo. Glória a Deus. Acho que é 2 aos Coríntios mesmo. É paciência aí que eu vou achar, irmão. Vai ficar um pouquinho grande o vídeo. Glória a Deus. 9. Glória a Deus. Aqui, ó. 1 aos Coríntios. 2 aos Coríntios 9, 7 diz assim, ó. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse é o ensinamento do apóstolo Paulo para a igreja. Louvado seja Deus. Esse é o ensinamento. No Novo Testamento é esse. Glória a Deus, glória a Jesus. E no versículo 9 aqui da carta de Paulo, capítulo 9 de 2 Coríntios, no versículo 9, fala assim, ó. Conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém?
Na sua igreja alguém já pregou isso? 2 Coríntios 9:9, que diz assim, ó, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Alguém já leu isso para você? Já ensinou isso na sua igreja? Então, meus amados, o livro de Malaquias, ele não pode ser doutrina para a igreja, entendeu? Não pode. Foi um mandamento dado para Moisés, através de Moisés, ao povo judeu. Você é judeu? Você ainda vive na lei de Moisés? Ou você já teve na lei de Moisés? Você é judeu? Você teve no templo lá em Jerusalém? Porque lá eles levavam era o quê, irmão? Levava era boi, levava jumento, levava cereais, levava mosto. Naquele tempo, o ferreiro não dava dízimo, quem mexia com bronze não dava dízimo, sabe? Quem trabalhava não dava dízimo, só dava dízimo quem trabalhava na lavoura, quem era agricultor que dava o dízimo, levava o dízimo do fruto da terra. Sabe, meus amados? Agora hoje não, hoje a contribuição ela é voluntária, como o Paulo diz, que cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá, que contribui com alegria. Será que deu para você entender alguma coisa, meu amado irmão? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.